Vou fazer uma rápida apresentaçãozinha, tá? Para o pessoal do que está assistindo no YouTube. Uma boa noite. É rapidinho, só para fazer uma apresentaçãozinha. Boa noite, quem estiver assistindo a gente depois do estudo pelo YouTube, pelo blog da nossa congregação, esse é o Estudo Bíblico. Hoje o tema é sobre a liturgia. Nós luteranos nós seguimos uma liturgia histórica que vem desde o começo da igreja e foi adaptada conforme foi passando o tempo, e é bom que a gente sempre lembre, todos nós aqui somos instruídos nessas liturgias, mas é bom sempre relembrar para que a gente lembre do significado de cada coisa do nosso culto. Então hoje o nosso estudo é sobre isso. Pronto, já fiz a apresentaçãozinha. Dona Beth, o que a senhora queria falar? O que você quis dizer? Não, é só perguntar quem é o casal que eu não conheço. Ah, tá, é Dona Edith e seu Altamiro, eles são de Uberaba. A Beth, ela frequentou aqui há muitos anos atrás, né Beth, em Uberlândia? Oi? Não, 2021. 2021, né? Foi bem pouco tempo, então. Ela ficou um tempo no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. E hoje ela está aqui com a gente em Uberlândia, junto com o marido dela, o seu Eliosvaldo. E também a Dona Edith e o seu Altamiro, eles são o casal responsável pelo lugar que nós nos reunimos lá em Uberaba. E são um casal muito acolhedor que abençoa muito a nossa paróquia aqui, para que nós tenhamos cultos lá em Uberaba, tá? E a Beth e o seu Eliosvaldo também são pessoas maravilhosas que a gente está tendo o privilégio de conhecer, e também que vocês, e também que precisar também, Dona Edith e seu Altamiro, a Beth e o Eliosvaldo estão aí também para nos ajudar, tá bom? Acho que receber eles aqui em casa uma hora dessa. já está convidada, viu Beth, pra gente ir lá visitar Uberaba, tá? Eu sempre vou de Uber, dá para ir com a gente, numa boa. Tomara que dê certo. Uhum. A senhora lembra o nome do pastor que era em 2021? Jaime Putz. O pastor Jaime. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o aplicativo de Bíblia que tem a letra maior. Eles vão vir na nossa festinha? A gente vai ter festa julina. Eu acho que, não sei se eles conseguem, se vocês puderem vir na nossa festa julina, seu Altamiro e Dona Edith, vai ser um prazer. Eu estou recortando, para lá. Uhum. O Jaime vinha aqui em casa também, tranquilo. Legal. Deixa eu compartilhar aqui com a tela. Deixa eu só passar a Bíblia para outra tela. Só repete essa passagem, por favor, pastor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem também. Eu gosto de botar na Bíblia, porque tá aqui do lado. Eu vou só aumentar a letra aqui e vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, só um minutinho. Então tá aqui, vocês conseguem ver o que aumenta mais? Eu estou com a Bíblia, qual é o versículo? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Mas eu vou projetar aqui também por causa da gravação aqui, né? Então já que vocês estão com a Bíblia, eu vou diminuir um pouco a letra aqui que vai dar para acompanhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Acharam? Uhum. Então nós vamos ver. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês
se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. E as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração, elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês, ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Essa passagem, eu vou explicar alguns pontos dela que talvez dá um nó na cabeça, né? Que nem, como é que a mulher não pode falar na igreja? Que negócio de língua estranha é isso? Profecia, tá? A gente vai comentar rapidinho sobre isso, só que o ponto não é essas coisas, o ponto não são essas coisas. O ponto é a nossa liturgia, tá? Porque assim, na liturgia, a gente tem toda uma organização, né? E aí, às vezes, a gente faz isso e esquece de explicar, nós pastores esquecemos de explicar o que significa a nossa liturgia, o porquê nós fazemos isso. Por que nós temos essa liturgia tão organizada na Igreja Luterana? Opa, tá sem minha câmera aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que deve ter dado mau contato aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Posso falar? Pode sim. Eu estou tentando fazer a minha câmera funcionar. Bom, hoje eu vou ficar sem câmera. Deu problema aqui na câmera, não sei o que aconteceu. Não sei. Infelizmente eu estou sem câmera. A tecnologia é ótima, mas de vez em quando dá um nó. Sim, eu vou tentar uma última vez. Se não der certo, aí eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mudar de câmera, que essa é uma câmera, uma webcam própria. Deixa eu ver se eu consigo mudar para webcam. Mas já tá com isso já. Estranho. Bom, enfim, deu algum problema aqui na câmera. Vou fazer sem câmera, senão eu teria que fechar a reunião e voltar. Não vou fazer isso porque nós estamos gravando. Então vamos lá, eu vou só comentar essas coisas mais polêmicas rapidinho e depois a gente volta para a mensagem. Tá, línguas estranhas. Línguas estranhas não são línguas que ninguém entende, como se faz hoje em dia. Nem a pessoa entende o que ela está falando. Não é esse tipo de língua. Língua estranha é língua estrangeira. São línguas que Deus dava. Porque naquela época você não tinha escola de inglês, escola de espanhol, você não tinha escola para você aprender. E Deus queria levar a mensagem para o mundo inteiro. Então as pessoas, os cristãos, recebiam o dom de falar línguas estranhas, línguas que para eles eram estranhas. Mas para as pessoas que ouviam não era. A gente vê lá Atos 2, os cristãos falando línguas estranhas e todo mundo entendia. Quando a pessoa fala uma língua estranha e ninguém entende, então é para ficar quieto, que é o que Paulo está dizendo aqui. Se você vai falar em língua estranha e ninguém entende, fica quieto. Fica quieto. Porque assim, Corinto era uma cidade portuária, tinha muito imigrante, muita gente de vários lugares do mundo.
Então, assim, chegavam os cristãos, os primeiros cristãos eram judeus. Então, eles chegavam ali em Corinto, o pessoal falava grego. E aí, os judeus não sabiam falar grego. Então, o que acontecia? Deus dava o dom para eles falarem grego. Então, eles falavam em grego. Ou, eles iam evangelizar os judeus, os cristãos gregos, eles recebiam o dom de falar aramaico, que os judeus falavam aramaico na época, né? Então eles iam lá e falavam em aramaico para os judeus entenderem a mensagem cristã. E aí eles queriam falar em aramaico na igreja, queriam se mostrar porque eles tinham recebido o dom de falar em aramaico. Aí o Paulo fala, não é assim que funcionam as coisas. Tudo bem que você recebeu o dom de falar aramaico, mas se ninguém vai entender o que você está falando, fica quieto. É que nem se chegar alguém aqui na igreja e começar a falar em russo. Ninguém vai entender, né? De repente alguém aqui na igreja recebe o dom de falar russo. Aí ele quer se mostrar e começa a pregar em russo. Eu, pastor, de repente começo a pregar em russo. Eu tenho que estudar hebraico e grego. Eu começo a pregar em hebraico ou grego aqui. Ninguém vai entender. Então Paulo fala na língua que todo mundo entende. Ou fica quieto. Então isso que é a língua estranha. Mulher ficar calada na igreja. As mulheres estavam interrompendo o culto. Tá? Estava acontecendo delas interromperem o culto. Então alguém estava falando e aí eles tinham essa cultura, né? Lá em Corinto, e as mulheres interrompiam, porque lá era muito, os gregos tinham muita questão de debate, sabe? Eles debatiam muito as coisas. E aí as mulheres queriam debater, e aí Paulo fala: fica quieta e aprende na sua casa com seu marido. Eu não quero que as mulheres interrompam o culto, tá? Então, ali naquela ocasião eram as mulheres. Mas se homem também interrompesse o culto, tinha que ficar quieto, né? Não é uma questão de que, se fosse assim, a gente tem leitoras aqui que fazem a leitura da Bíblia, são mulheres. Tem as servas que falam na hora dar os avisos aqui, o grupo de mulheres. Tem mulheres que ensinam as crianças, né? O que nós temos de restrição para as mulheres é o sacerdócio, né, de administrar a palavra e os sacramentos. Isso Jesus instituiu só para homens. Mas essa passagem está falando de interromper o culto. A mulher pode falar, a mulher pode trazer coisas boas. Inclusive, quem ensinou Paulo o cristianismo, quem ajudou Paulo a aprender a ser cristão, foi uma mulher, a Priscila. E quem nós lemos aqui no último sábado do grupo de mulheres que teve aqui também, nós lemos a diaconisa Febe, que também instruía nas igrejas, né? Então, não é errado a mulher ajudar na instrução, ajudar como qualquer pessoa, tá? A restrição é só para o sacerdócio, de administrar. Na verdade, ela é sacerdotisa de Deus, porque ela pode administrar o batismo se tiver uma emergência, o pastor não puder fazer o batismo, a mulher, numa situação de emergência, pode. Ela instrui as crianças, ela instrui o marido. Deus não, a Bíblia fala que para Deus não existe homem, mulher, judeu, grego, livre ou escravo. Deus não faz distinção de pessoas. Não existe, o homem não é superior à mulher, né? E a mulher não é inferior ao homem. Ela tem as mesmas capacidades, as mesmas habilidades. Jesus restringiu o ministério para homens, para que sejam que administrem a palavra e os sacramentos, mas de resto não tem diferença nenhuma. E não foi por causa de habilidade. Eu não sei por que Deus restringiu. Não posso dizer o porquê. Mas se ele restringiu, a gente segue. Mas a questão de habilidade, de capacidade, isso não tem diferença nenhuma, tá? Então fica assim essa questão dessas passagens polêmicas. Profecia. Aqui na NTLH até fala da mensagem de Deus. E é isso, profetizar é trazer uma mensagem. Então quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós somos profetas e profetisas. Nós trazemos a mensagem de Deus. Não é ficar revelando coisas que ninguém conhece. Isso daí se chama adivinhação. Isso Deus não quer. Tá? É claro que Deus pode revelar, Deus pode revelar coisas, Deus pode revelar o futuro, pode revelar o passado. Mas a maioria das coisas que a gente vê por aí é adivinhação, é chute, tá? Então não é o que Deus quer que a gente faça, tá bom? Ser profeta, ser profetiza é trazer a mensagem de Deus, como a NTLH colocou bem aqui, né? Mensageiro de Deus. Então vamos voltar para a questão da liturgia. Aqui, ó, portanto, façam tudo com decência e ordem. A ideia da liturgia é essa. Então ficou interrompendo porque eu estou bebendo água, tá? Tá sem a câmera.
Então, assim, como eu falei, ali na Grécia o pessoal tinha muito costume de fazer debate. Já pensou a gente começar o culto aqui às 9 horas da manhã? E aí eu começo a pregar como pastor, ou um culto de leitura, e aí as pessoas levantam a mão e começam a debater. Que horas que a gente vai sair daqui do culto? Né? Então, assim, quando um fala, os outros ficam quietos, que é o que Paulo fala. Tem que ter ordem, decência. Tem muitos cultos aí modernos, né? Tem muitos luteranos que gostam desses cultos modernos, que as pessoas colocam luzes, canhão de fumaça, vira uma balada, né? Vira uma balada para fazer culto. É pecado esse tipo de coisa? Não, não é pecado, mas é inadequado. É inadequado, tá? É igual você ir trabalhar no seu... Isso que mais não convém, né? Exatamente. Não é pecado de jeito nenhum. Essas igrejas não estão em pecado, mas é inadequado, porque você restringe a mensagem para o jovem baladeiro, né? Lá em São Paulo a gente chama isso de balada, né? Que é estilo balada mesmo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho problemas, assim, quando tá muito escuro. Eu gosto de ir em show, né? Gosto de ir em show de heavy metal. Só que eu levo o protetor de ouvido, que inclusive ontem eu fui com a minha esposa e meu cunhado pro cinema e eu esqueci o meu protetor de ouvido. E no começo tava muito alto o som. E aquilo tava me incomodando, tava me dando dor de cabeça. Mas graças a Deus o som baixou e eu consegui assistir o filme. Mas eu tenho que levar protetor de ouvido. E quando eu vou em show, eu não vou no meio do pessoal, eu fico no meu canto ali e eu vou andando, porque se eu ficar parado no escuro, eu vou ter problema, entendeu? E se o volume está muito alto, eu preciso do protetor. E aí, essas igrejas que colocam volume muito alto, canhão de fumaça, tem gente que tem alergia àquilo e tudo mais, colocam um jogo de luzes, ambiente escuro, elas restringem. Que nem um amigo meu foi numa igreja dessa e ele tem epilepsia, ele teve um ataque epilético e ele teve que sair da igreja direto para o pronto-socorro. Entendeu? Então, assim, quem tem epilepsia, quem tem esquizofrenia, quem tem alergia, quem tem qualquer problema que seja, com escuro, com luzes, essas coisas, vai passar mal num culto desse, né? Ou uma pessoa que tem problema, que nem eu tenho problema com barulho muito alto, e aí eu não sei que eu tenho que levar... A pessoa, todo culto tem que trazer protetor de ouvido, porque o volume é muito alto, aí eu posso ficar com dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, se a gente deixa liberado para todo mundo falar no meio do culto, a pessoa interromper, a gente fica horas e horas e ninguém aprende nada. Ninguém aprende nada. Então isso é falta de ordem. Nós temos que ter ordem. E se o culto é uma balada, é um show, então nós não temos decência. Por quê? Porque as pessoas podem passar mal. É igual, você vai pra praia, você usa um maiô, você usa uma bermuda, usa chinela havaiana, usa camisa regata. É pecado usar maiô, usar roupa de banho pra ir pra praia? Não é pecado, não tem nenhum problema. Agora, você vai trabalhar de roupa de banho? Você não vai trabalhar de roupa de banho. Você não vai trabalhar de chinelo havaiano, chinelo de dedo, de regata. Você precisa colocar uma roupa condizente com o seu trabalho. Então, é pecado ir trabalhar de chinelo de dedo? Não, não é pecado, não tem nenhum problema, mas é inadequado e o chefe vai te mandar embora. Ou vai te mandar para casa trocar de roupa e voltar, né? Porque tudo tem as coisas adequadas. Então, assim, a gente não vem para a igreja de qualquer jeito. O culto não pode ser de qualquer jeito, né? Se a gente fizer um culto na praia, aí não tem problema, as pessoas vão, né? A gente vai lá na praia, faz uma devoção ali, não tem problema, as meninas de maiô, de biquíni, os homens de sunga, de bermuda, não tem nenhum problema. Agora aqui no culto, na igreja, nós já temos um outro contexto, uma outra realidade, que exige uma outra postura, entenderam? Então assim, a gente fica, a gente se adequa ao contexto que a gente está, né? Eu tenho tatuagens, uso brinco, essas coisas, né? Meu tio é pastor da Assembleia de Deus. Então, eu não vou
do jeito que eu fico em casa na igreja dele. Porque eles têm um costume lá, uma cultura deles, né? Eu não vou lá para bagunçar. Tem que ter uma ordem e uma decência. Seria indecente da minha parte me vestir de uma forma que ofenda as pessoas da igreja dele, que ofenda meu tio. Então eu me adequo. É pecado com o estilo de roupa? Não, não é. Então assim, na liturgia nós pensamos nisso, em ordem e decência, para que todo mundo participe. O seu Zé, um dos fundadores da igreja, ele tá com Alzheimer. E aí, mas ele lembra, quando nós vamos fazer oração, ele baixa a cabeça, sabe? Ele lembra da liturgia. Por isso que nós somos repetitivos, para que a gente lembre sempre de cultuar a Deus como se cultua a Deus. O nosso jeito luterano não é o único jeito certo, existem outros jeitos. Não existe uma regra de como fazer o culto, de como deve ser a liturgia. E liturgia todos têm. Todos têm uma organização. Essa organização se chama liturgia. A liturgia eram as reuniões dos governos lá na Grécia. Os governos se reuniam, eles faziam reuniões governamentais e eles tinham pautas no governo. Aquilo era chamado de liturgia, ou liturgeia. E aí nós chamamos de liturgia porque existe umas pautas, né? A gente começa com a invocação. A gente faz uma invocação porque a gente quer Deus presente com a gente no culto. Então a gente faz a invocação. Depois a gente faz a confissão de pecados, porque nós nos preparamos para o culto pedindo perdão a Deus e recebendo o perdão dele. E aí nós temos a introdução ao culto. A invocação e a confissão, o hino no começo, ainda não é o nosso culto. É uma introdução ao culto. Ainda não começou o culto. Nós temos Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu já sei qual é o problema que está acontecendo. Deixa eu ver se agora vai. Minha câmera. Não é. Então, continuar sem câmera. Então, assim, nós temos... aí nós começamos o culto quando nós lemos o Salmo. Aí nós damos glória a Deus e pedimos misericórdia de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Então a gente aí a gente vai para as leituras bíblicas. Nós fazemos as leituras bíblicas para que nós ouvimos a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, que Deus tem a dizer. E aí nós temos o credo, onde nós confessamos a nossa fé. Nós ouvimos a palavra de Deus. Então nós vamos responder a palavra de Deus que nós ouvimos. Então nós respondemos confessando aquilo que nós cremos, que é o credo. Nós temos 3 modelos de credo. A palavra credo em latim significa creio. Tá? Então, por exemplo, a gente fala creio em Deus Pai. Em latim é credo in Deus Padre. Então a gente credo significa creio. A gente vai responder a palavra de Deus dizendo que nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo e em tudo que a palavra diz, que Jesus nasceu da Virgem, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e que ele voltará. Então nós respondemos dizendo que nós cremos naquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. E aí o pastor faz a mensagem. O pastor, quando ele faz a mensagem, ele está em persona Christi. Ele tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. O pastor não pode fazer fofoca. Porque aqui a Bíblia fala, por exemplo, de traição. E aí o irmão fulano traiu a irmã Beltrana, sabe? Isso não pode. A gente não pode fazer isso. A gente não pode jogar indiretas, a gente não pode colocar as nossas opiniões em cima da palavra de Deus. A gente tem que trazer o que a palavra de Deus diz. E para isso existem formas diferentes. Por exemplo, existe a forma temática. A gente olha as leituras bíblicas, qual é o tema dessas leituras? E aí a gente explica o tema.
E existe a forma expositiva. Nós comentamos versículo por versículo de uma das passagens bíblicas que foi lida. E aí a gente vem para o ofertório. O ofertório apesar da gente colocar as ofertas logo depois de cantar o ofertório, mas na verdade é um canto sacerdotal. O sacerdote canta isso. E nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Então nós cantamos o ofertório. E aí a gente faz a oração geral depois das ofertas. Nós pedimos a Deus pelas nossas necessidades, pelos nossos governantes. Eu peço pelos governantes depois do salmo. A gente faz uma oração breve e eu peço pelos governantes. Às vezes eu faço na oração geral também. Jesus mandou, a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos governantes, gostando deles ou não. Cada um tem a sua opinião política e vocês têm todo o direito de ter a opinião política de vocês, né? Não existe restrição e nem mandamento. Vocês têm que ser de direita, vocês têm que ser de esquerda. Não existe esse mandamento, tá? Vocês podem ser de direita, de esquerda, de centro, ou nem ser de direita, nem de esquerda, nem de centro. Vocês têm essa liberdade, mas essa liberdade ela é limitada pelo amor ao próximo. Nós temos que sempre pensar no bem de todos. Então, se a minha ideologia, minha preferência política, ela sempre tem, todas as ideologias e preferências, elas sempre têm problemas, elas sempre têm pecados. Nós somos pecadores. Então, aquilo na nossa preferência política que for pecado, a gente não faz. Né? Tem preferência política, por exemplo, que diz que os negros não sofrem racismo e que a reclamação deles pelo racismo é injusta. Isso é pecado de racismo, porque você não está ouvindo o clamor de pessoas que são injustiçadas por causa da cor da pele. Tem preferências políticas que dizem que está tudo bem você matar uma criança antes de nascer. Então quer dizer que eu não posso ser dessa preferência política ou da outra preferência política, uma que aceita matar crianças e outra que é racista? Não, você pode. Só que nesses pontos nós rejeitamos. Esses pontos específicos nós rejeitamos. Então, independente dos nossos governantes terem posições certas ou erradas, nós oramos por eles. E aí nós temos a Santa Ceia, aquela solenidade. Cantamos que Deus é santo, que Jesus é santo. Nós falamos, o pastor fala as palavras que Jesus falou instituindo a Santa Ceia. Então, ali nós temos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós damos graças pelo culto, nós damos graças pela presença de Deus por nós. E aí nós encerramos com a bênção. Então tem toda uma ordem que faz sentido, percorrendo a Bíblia. Nós lemos a Bíblia no culto. Tudo no culto é direcionado, no culto luterano é direcionado pela palavra de Deus. Tem como temas a palavra de Deus. E isso dentro de uma ordem, dentro de uma decência. As outras igrejas, elas podem ter outras ordens, outras formas, mas desde que sejam em ordem e decência, elas são válidas. Nós temos que tomar cuidado. O culto não precisa ser um velório, aquela coisa parada, lenta. Isso depende muito de cada comunidade. Tem comunidade que gosta desse culto mais parado, mais lento. E tem comunidade que gosta de um culto mais festivo. Não tem nenhum problema que o culto seja mais festivo. Mas nós temos que lembrar que Cristo é para todos. As igrejas que fazem culto, tem igreja de surfista, tem igreja de roqueiro, tem igreja de baladeiro. Elas estão erradas? Não, elas não estão erradas. Só que ali, Cristo não é para todos. Cristo é para o surfista, é para o roqueiro, é para o baladeiro, né? Cristo é para um grupinho de pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como. Tem gente que vai vir no culto e vai achar muito ruim, muito chato o culto e não volta nunca mais. Não tem como agradar todo mundo. Mas nós temos que tornar o culto acessível para todo mundo. Por isso que nós temos essa liturgia. E na liturgia nós temos um calendário que nós lembramos a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. E também nós lembramos a vida cristã.
O calendário litúrgico ele começa final de novembro ou começo de dezembro com o advento, com o anúncio de que Jesus Cristo veio para nos salvar. O anúncio. Aí nós temos o Natal, quando Jesus Cristo nasceu. E aí nós temos a Epifania, de que temos esse contato com Deus. E aí, entre a Epifania e a Quaresma, nós temos o tempo comum da igreja. Esse tempo da igreja, nós lembramos da vida cristã. Nós lemos passagens bíblicas que falam da vida cristã. E aí nós usamos o verde. No advento, nós usamos ou o roxo ou o azul. O azul porque é a esperança. E o roxo também é a esperança. Porque Jesus Cristo, o anúncio de que Jesus Cristo veio, nos traz a esperança. Na Páscoa, nós usamos o branco. Na Epifania também o branco. E aí, no tempo comum da igreja, nós usamos o verde. O verde também é a esperança de que Jesus voltará. Nós temos essa esperança. O verde tem um significado, as cores têm significado. E aí, depois do tempo da igreja, nós iniciamos a Quaresma, onde nós temos penitência, nós lembramos. Eu paro para beber água, tá? Nós lembramos do sacrifício de Jesus e isso nos traz pesar. Nós sentimos pesar porque os nossos pecados levaram Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, para a cruz. E nosso pecado não é brincadeira, é coisa séria. Então, na Quaresma, nós temos uma época do ano que nós lembramos de que o nosso pecado é coisa séria. Nós sentimos pesar por isso. Nós damos mais ênfase ao nosso arrependimento. A palavra penitência, ela também pode significar arrependimento. Então, nós sentimos esse peso dos nossos pecados para que a gente se lembre que Jesus levou a sério os nossos pecados e resolveu o nosso problema. Então nós temos a Sexta-feira Santa, onde nós usamos preto, porque Jesus morreu nesse dia. Então nós lamentamos que os nossos pecados levaram o nosso Deus à cruz e Ele morreu por nós. Então nós temos a Páscoa, a ressurreição, que nós usamos o branco, porque Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. Durante 7 semanas nós usamos branco. E aí nós temos o Pentecostes, que é vermelho, porque o vermelho lembra o fogo que o Espírito Santo trouxe para nós, para nos purificar. Nós fomos purificados na ressurreição e ao recebermos o Espírito Santo no nosso batismo, nós somos batizados no Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós usamos o vermelho para lembrar do fogo do Espírito Santo que nos purificou de todos os pecados. E aí depois nós entramos novamente no tempo da igreja até voltar para o advento. A maior parte do nosso calendário é o tempo da igreja, onde nós lembramos da vida cristã. Nós lembramos da vida cristã e de como nós precisamos de Jesus no nosso dia a dia, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo da igreja. Nós usamos verde. Então tudo isso tem significado. E as 2 velas ali do lado da Bíblia? Alguém sabe me dizer por que nós usamos 2 velas, uma de cada lado da Bíblia? É o Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo. Não, a presença do Espírito Santo é o vermelho que nós usamos no dia de Pentecoste. O senhor sabe? É a vela não. As velas eu vou explicar o que é. Eu quero primeiro saber o que vocês sabem. Seu Altamir e Dona Edith, vocês sabem por que as 2 velas do lado da Bíblia? Eu estudando uma vez, mas eu não lembro mais. Sim. Não, é por isso que eu quero trazer sempre para a gente lembrar, né? Então, as 2 velas são as 2 naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. E aí, por isso que elas estão do lado da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que Jesus é também? A palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, nós usamos as 2 velas. Foi dada, por exemplo, a sugestão para nós usarmos velas eletrônicas e não velas com fogo. Tem algum problema? Não.
é só um símbolo. Aquilo não traz energia nenhuma, não faz nada. É só para nós olharmos ali e lembrarmos que Jesus Cristo é a palavra de Deus, tanto em sua natureza divina quanto em sua natureza humana. Ele é o nosso Deus, Deus divino, no lado direito ali da vela, e no lado esquerdo da vela acesa. Ele é o nosso Deus que se fez homem, ele se fez igual a nós, ele está conosco. Por isso que é do lado da Bíblia. Nós temos acesso a Jesus ao ler, ao ouvir a palavra de Deus, por isso das duas velas. Por que a Bíblia está no meio? Vocês sabem? Da mesa? A Bíblia está no meio porque ela é a palavra de Deus, então ela simboliza Jesus. O que eu ia falar que eu esqueci agora? Meu Deus, deixa eu lembrar. Tá, lembrei. O que vocês acham qual é a diferença entre mesa e altar? Vocês sabem? Se existe alguma diferença entre mesa e altar? Que alguns chamam o altar de mesa e outros chamam a mesa de altar. Existe alguma diferença entre as duas coisas? Também não tem ideia. Não, é ótimo, ótimo. Não, eu tô querendo lembrar sempre, né? Que a gente aprende isso, mas esquece. Eu diria que tem, porque o altar, na minha ideia, é para glorificar, honrar a Deus. Uma mesa é uma mesa, pode servir, pode fazer qualquer coisa, não? Assim, lógico, falaria isso. Sim. Então, essa lógica faz sentido, faz todo sentido, só que para nós do século XXI. Antigamente, o altar e a mesa são a mesma coisa, porque o sacrifício era feito no altar, e o altar era uma mesa. De pedra. Exatamente. Então, assim, a Igreja Católica acredita que quando o padre fala as palavras da instituição, Jesus Cristo está sendo sacrificado novamente. Jesus é sacrificado de novo e de novo a cada missa. Nós não pensamos assim. Jesus Cristo foi sacrificado uma vez só. Então tem gente que não gosta da palavra de altar por causa da Igreja Católica, que acredita que ali acontece um sacrifício a cada missa. Mas não tem problema chamar de altar. Por quê? O sacrifício não acontece, mas nós entregamos o sacrifício que já foi feito ali na mesa. Quando o pastor faz as palavras da instituição, ali o sacrifício de Jesus não é repetido, mas ele é entregue. Não só ali, como ele também é entregue no batismo, como ele é entregue na pregação da palavra, na confissão e na absolvição. São várias formas, e não é uma coisa ou outra, é tudo junto, né? Ou se faltar uma coisa, você tem outra, tá? Então assim, uma pessoa ali não pode tomar a Santa Ceia, ela vai para o inferno? Não. Não é que ela não quis tomar a Santa Ceia, ela não pôde, mas ela foi batizada, ela recebe a palavra de Deus. A criança ali não pôde ser batizada, ela foi para o inferno? Provavelmente não. Não posso dizer sim que não, mas provavelmente não, porque foi feita uma oração por ela. A palavra de Deus chegou até a criança. Ela ainda não tinha, e nós cremos que as crianças também creem. Porque crer, não precisa entender para crer. Uma criança novinha, nascida de 2 meses, fazia 2 meses que ela nasceu, ela já sabe quem é a mãe, ela já confia na mãe. Tem criança que você tenta pegar a criança, ela chora pra caramba, ela não aceita outro colo sem ser o da mãe e o do pai. Porque ela confia no pai e na mãe. E ter fé é isso, é confiar. Ela confiar em Jesus. Pessoas que são deficientes intelectuais, que elas não têm capacidade de entender as coisas, elas também podem crer, elas podem confiar em Jesus. E as crianças também. Quando nós oramos, quando nós levamos a palavra às crianças, o Espírito Santo tem poder de fazê-las crer em Jesus, mesmo sem entender. E é isso que acontece quando nós batizamos as crianças. E aí, conforme elas creem, elas vão entender essa fé que Deus deu para elas, e elas podem se manter nessa fé que elas receberam, ou largar essa fé e deixar de confiar em Jesus.
Por isso que nós precisamos de uma boa educação cristã para que a criança, quando crescer, se mantenha na fé que ela recebeu, no batismo, ou numa oração, ou numa coisa assim que aconteceu. Então quer dizer que não precisa do batismo? Precisa. Se é rejeitado o batismo, a criança tem a possibilidade de ir para o inferno. Porque o batismo é o meio que Jesus instituiu. Agora, para que nós recebemos a fé. Agora, se ela não pôde ser batizada, não deu tempo dela ser batizada, Deus é misericordioso. E pela palavra dele, a criança pode ser salva. O batismo é o que Jesus falou para fazer. Tem que fazer. Não é opcional. Tem que fazer. Mas, se não deu tempo, não quer dizer que ela foi para o inferno. Mas a gente faz de tudo. Se ela estiver quase morrendo, a gente batiza ela de emergência. Vocês estão autorizados e autorizadas a batizar de emergência qualquer criança que esteja em risco de morte. Porque o batismo é necessário. Mas, se não deu tempo, Deus é misericordioso. Ele não vai punir a criança por causa disso. Então, assim, esse sacrifício de Jesus, ele vem não só no batismo, mas também na Santa Ceia. Então, na mesa que está servida a Santa Ceia, nós podemos chamar de altar, porque ali não é realizado o sacrifício, mas o sacrifício é nos dado como presente ali na mesa ou no altar, que é a mesma coisa. Então, por isso que quando o pastor e qualquer pessoa se aproxima do altar, da mesa, o que ele faz? Ele faz uma reverência, ele se curva. Tem gente que pensa que se curva à cruz que está atrás da mesa. Não é isso, não é a cruz. Ou a cruz, o crucifixo que está em cima da mesa. Não, não é isso. Nós nos curvamos a Jesus Cristo, que está simbolizado na Bíblia, que está simbolizado nas duas velas, que está simbolizado na imagem e que estará presente no pão e no vinho. Nós não adoramos o pão e o vinho, mas como ali nós temos Jesus Cristo na mesa, que será ofertado, presente, é uma coisa séria, Então nós fazemos uma reverência àquilo, não é uma adoração, nós não adoramos a mesa, não adoramos o pão, não adoramos o vinho. Nem a Bíblia nós adoramos, nem as velas. Não é uma adoração, é uma reverência, no sentido de que aquilo é sério, aquilo tem decência, aquilo tem ordem, é sério, é coisa séria, entendeu? Então nós fazemos uma reverência. Assim como dois líderes de países diferentes se encontram, eles têm o costume de fazer uma reverência um ao outro. Porque ali é sério. Eles podem ser amigos assim, informais, mas eles não vão se tratar como amigos informais. Toca aqui, mano! Eles não vão fazer isso, né? Eles vão seguir uma ordem e uma decência, porque eles estão representando países. Eles não estão ali como amigos. Eles podem ser amigos, mas ali eles são chefes de Estado. Então aqui no culto é coisa séria. Então o que a Bíblia fala? Ordem e decência. Por essa ordem e por essa decência nós fazemos reverência àquilo que simboliza que Jesus Cristo está presente. Não a imagem, menos a imagem, porque Jesus falou para a gente não se curvar diante de imagem. A gente não se curva diante de imagem, mas diante da mesa. Diante da mesa nós nos curvamos porque Jesus Cristo está conosco ali e é coisa séria. Tá bom? Alguém mais se vocês têm alguma dúvida sobre a liturgia, alguma coisa que nós fazemos? Pastor, ela começou na Igreja Católica, como que ela foi, assim? A liturgia? Eu sei que ela tem as ordens, né? A abertura, a confissão, a pregação e o perdão através dos sacramentos. Mas quando começou isso? Então, dizem os antigos
os escritos antigos, lá do segundo século, que quem começou... Paulo coloca na Bíblia algumas ordens de culto. Quer ver? Aqui, nessa passagem que nós lemos, ele coloca uma forma de ordem. Ó, 26. O que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Ó, canta primeiro um hino, depois tem alguma palavra, o outro traz uma revelação, ou seja, uma leitura bíblica, uma mensagem em línguas estranhas, ou seja, uma mensagem para os estrangeiros que estivessem lá, para que eles pudessem. Aí tem que ter o quê? O intérprete dessa mensagem, para que aqueles que não eram estrangeiros também entendessem o que estava sendo falado para os estrangeiros. E então você tem aqui uma possibilidade de liturgia, isso que é uma liturgia. Você começa com um hino, depois você tem um ensinamento, geralmente no original está escrito salmo, por isso que nós lemos o salmo no culto, né? Alguma coisa para ensinar, no caso um salmo, nós cantamos, aqui ele fala, cantem um hino, leiam um salmo, aqui uma revelação de Deus, ou seja, leituras bíblicas, e aqui uma mensagem em línguas estranhas, ou seja, a pregação do pastor, para que todos entendam, inclusive os estrangeiros. E aí um intérprete para que aqueles que não são estrangeiros entendessem. Entendeu? Aqui nós já temos o começo de uma liturgia. Agora aqui nós seguimos, ela começou não do jeito que a gente faz, mas de um jeito parecido com o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Ela começa desde lá. E aí ela vai sendo adaptada, não é só a Igreja Católica. A Igreja Católica, o pessoal eles falam que eles são a primeira igreja. Mentira, não é verdade. Junto com a igreja existiam a igreja que Pedro e Paulo formaram em Roma, é a Igreja Católica Romana. Na verdade não é, porque eles se desviaram daquilo que Pedro e Paulo colocaram. Hoje eles têm retornado, graças a Deus. Eles são uma igreja cristã, a gente não pode falar que não são, eles são. Mas ali teve Pedro e Paulo, que foi a igreja romana. Você tem a igreja egípcia, você tem a igreja de Antioquia, você tem a igreja armênia, que era que também foi criada ali junto com os apóstolos. Entendeu? Foi a primeira instituição cristã, antes da Igreja Católica Romana, a primeira instituição cristã foi a Igreja Armênia. A Igreja Armênia. Então você tinha a igreja na Síria, você tinha igrejas em lugares diferentes. Igreja na Grécia, essa de igreja de Corinto, que não era ligada à igreja de Roma, era uma outra igreja. Então você tinha igrejas cristãs diferentes, independentes entre si. E cada lugar, essas igrejas cada lugar tinha o seu próprio costume, a sua própria liturgia. E aí, aqui no Ocidente, nós seguimos a cultura nossa aqui do Ocidente. Você vai para uma igreja oriental, você tem uma outra liturgia. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Liturgia oriental. Das igrejas orientais. Deixa eu só carregar aqui que está demorando. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Vou colocar um vídeo rapidinho aqui para vocês verem eles consagrando a Santa Ceia. Como é que é feito? Pronto, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar para vocês. A sua câmera não vai atrapalhar? Oi? O problema da sua câmera não vai atrapalhar? Não vai.
Eu vou colocar aqui para vocês verem como funciona a liturgia oriental. Ó, como é que eles fazem. Talvez vocês não vão ouvir, mas vocês vão conseguir ver. Ó, vou dar play aqui. Você viu que as roupas são diferentes? Você viu que eles se dobram à mesa, né? Ao altar. Então é assim, a liturgia deles é diferente. Isso é o pessoal oriental. Inclusive luteranos no Oriente ali, para Finlândia, Rússia. É parecido com isso aqui, é diferente da nossa. Porque cada lugar tem a sua própria liturgia. Entendeu? Interessante. Alguém mais tem alguma... Vocês entenderam então, né? Cada lugar tem sua própria. Então, tipo, a gente tem essa liturgia, mas a gente... os cristãos têm que desenvolver. Mas se você for ver, a forma de fazer é diferente, mas a ordem é a mesma. Isso também... Começa com invocação, perdão de pecados, leitura do Salmo, leitura da Bíblia, confissão e absolvição. É a mesma ordem que a gente, só que feita de forma diferente. Interessante, né? Alguém mais tem algum... Pode falar, Beth. Não? Não, eu disse bem interessante. Isso, Dona Edith. Uhum. É bem interessante, né? Uhum. É bonito você ver como os cristãos em cada lugar, você vai na China, é outra liturgia diferente. Você vai no Japão, é outra liturgia. Você vai na Índia, é outra liturgia. Né? É interessante, né? E Deus recebe como uma coisa cultural. Você vai na África, é outra coisa. Nossa igreja lá na África. Eles fazem cantando, dançando. Cada um tem a sua cultura, né? Você vê o canto deles aqui na liturgia, como era aquela coisa parecida com o canto gregoriano, que pra gente aqui no Brasil não é comum. A gente tem nosso canto aqui é diferente, né? E eles cantam lá desse jeito, muito, muito. Eu acho muito bonito essa diversidade, né? Cada lugar. Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário para fazer? Não, tranquilo. Ótimo. Então, assim, de tempos em tempos eu vou relembrar essa questão da liturgia para a gente poder lembrar aquilo que a gente faz, né? Que é tão cheio de significado, né? Tão cheio de significado, tem cada coisa linda que a gente faz, tá bom? Muito bom. Eu não sou luterana de berço, eu conheci a igreja luterana com 17 anos. E o me encantou no primeiro culto que eu participei foi a liturgia cantada. Bonito, foi né? É muito assim, bonito. Pra mim, parecia que eu tava... Depois deu uma pena, né? Porque depois a gente acostuma, né? Parece assim que não é mais aquele efeito. Mas eu lembro que os primeiros cultos que eu ia, parecia assim que eu me sentia assim que eu estava no céu. Sim, é muito lindo. Cantando. A gente tem, eu vou voltar a cantar. A gente já fez a liturgia toda cantada aqui, deu uma parada, mas eu vou voltar a cantar a liturgia toda aqui. Vai ser muito bonito. A gente tem que fazer isso. Ela assim, né? Ela fica um pouco pesada, mas ela é linda. Muito lindo, é muito lindo. É muito gostoso fazer isso. Inclusive em Uberaba a gente pode fazer, quando for fazer em hotel lá, a gente pode fazer a liturgia cantada também. O que vocês acham, seu Altamiro e Dona Edith, de fazer a liturgia cantada de vez em quando? É muito lindo. Pode ser. Ótimo. Sem problema. Principalmente em datas assim, específicas da igreja mesmo, né? Eu acho bem legal. Eu vou ver se eu faço, tanto em Uberaba quanto aqui, a liturgia cantada no dia da Reforma.
na semana, né? Não vai dar para fazer no dia, a gente faz a semana na Esse semana. dia é o dia, né? Sim, eu vou ver se eu consigo fazer a missa alemã. Eu não sei se dá para fazer, mas se der eu faço a missa alemã, que é a missa de Martinho Lutero, né? Porque assim, o nosso culto, aqui no Brasil a gente chama de culto, mas em outros países é chamado de missa ou de serviço divino. Gottesdienst, que é chamado lá na Alemanha, é chamado de Gottesdienst, que significa serviço divino. E você pega países luteranos que nem a Noruega, a Finlândia, lá a gente chama de missa. Então, aqui a gente chama de culto. E aí Lutero ele chamava o culto dele de missa também. Esse Gottesdienst veio com os pietistas no século XVIII, mas antes o culto sempre foi chamado de missa. Missa significa tá feito, entendeu? Tá feito. Então, tipo, a gente lembra do sacrifício que já foi feito. Então não tem problema chamar o culto de missa, não tem nenhum problema. Só que como a gente já pegou o costume de chamar de culto, a gente não vai brigar por causa disso. Deixa como culto mesmo, uma coisa que não tem problema como chamar. Culto ou missa, não tem nenhum problema. Mas quando eu falo missa alemã é porque Lutero chamava o culto que ele fazia de missa. E na época a missa era feita em latim, então ele fez a missa em alemão. E aí traduziram essa missa para o português. Então dá para fazer também. Eu vou tentar fazer, porque ela é bem complexa. Mas a gente vai ensaiar, vamos ver se sai. Se não sair, a gente faz a liturgia 2 mesmo. Oi? Em alemão você vai fazer? Não, vou fazer em português. Em português. Não, em alemão eu não conseguiria, não. Dona Edith se empolgou, né? Gostou até de fazer alemão. Não, quem sabe a gente faz um dia aí, a gente faz uma festa alemã aí e aí faz a missa alemã em alemão. Lá no seminário tem um rapaz que fez, hein, a missa alemã em alemão. Tem que fazer um intérprete junto, né? Tem que fazer um intérprete, que nem diz aí Paulo. Não, mas quem sabe um dia a gente faz uma festa alemã. Aliás, o senhor deu uma ideia muito boa pra gente fazer trabalho de evangelização. Chamar a confissão luterana e a gente fazer uma festa alemã aqui. De repente em outubro tem a Oktoberfest. Só que aí a gente não faz Oktoberfest porque a gente não vai ter condições financeiras de bancar uma Oktoberfest, mas a gente pode fazer uma festa alemã. Eu acho que vai ser uma coisa legal. Vou conversar com o pastor Felipe lá da confissão. Então é isso, gente. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, porque já tá tarde, né? São 8h36, a ideia é ir até 8h20, né? Mas já passou um pouquinho. Mas é um tema muito rico, muito gostoso de trabalhar. Nós vamos fazer a bênção. Então eu faço a bênção e vocês falam amém no final. Tudo bem? Tudo bem. Algum outro comentário, alguma pergunta? Só sobre o culto do dia 20, tá confirmado? É o senhor que vai vir para cá? Sim, sou eu. Dia 20 sou eu. Beleza, beleza. Tá ótimo. Obrigado. Ok. Então vamos fazer a bênção. Eu faço e vocês digam amém no final. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês, um bom descanso. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Amém. Nós para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.